Lillard. This is for the win. Salve, salve, ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Buras e hoje estou aqui em mais um podcast para apresentar para vocês uma competição que muitos talvez não estejam ainda ambientados, mas que nós explicaremos um pouquinho como ela funciona nesse podcast, que é a Copa do Mundo de Basquete, que acontecerá nesse fim de mês de agosto e começo de setembro. Eu estou hoje com o Hugo Alves aqui. Fala galera, sempre um prazer participar aqui no For The Win. E com um convidado especialíssimo, que é o Renan Ronchi, que não sei se alguns não conhecem, mas é bom conhecerem porque ele tem um podcast sensacional chamado Na Era do Garrafão. Fala aí, Renan. Olá pessoal, oi Hugo, muito obrigado pelo convite. Gosto muito do conteúdo que vocês produzem aí na página, parabéns aí pelo projeto de vocês. Acho que vocês foram um fortalecimento muito grande aí para a comunidade do basquete, agora com esse novo objetivo aí de tentar fazer as pessoas, trazer, né, a galera da NBA para conhecer um pouco mais do mundo FIBA. É sempre uma atitude louvável e desafiadora, né, fazer as pessoas saírem um pouco da zona de conforto delas. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso, Renan. Bom, começar aqui já falando um pouco sobre, dando um panorama geral aqui da competição para vocês. A competição ela dura apenas 16 dias e no total 92 jogos serão disputados. Ela ocorrerá na China pela primeira vez em toda a sua história e vai possuir 8 cidades-sede, uma para cada grupo da competição. Exatamente, eu acho que vale pontuar. É uma competição que existe há bastante tempo, né? A primeira edição dela é de 1950, mas ela ainda não é, apesar dos esforços recentes, principalmente que a FIBA tem feito para que seja, ela ainda não é o suprassumo do basquete de seleções, né? Um título de uma Olimpíada ainda é muito mais relevante para o basquete, né? Cada modalidade tem o seu histórico, mas para o basquete a Olimpíada ainda é muito maior, um título de muito maior prestígio do que o Mundial, né? Tanto que, se você observar o histórico do próprio Estados Unidos, de como ele leva, de como ele vem para esse Mundial normalmente, né? Coisas que a gente vai tratar em outros episódios, mas o próprio Estados Unidos, em um determinado momento, não dava o devido valor político para ele, né? Então, é uma competição que tem sofrido alterações que eu acho algumas positivas, algumas não tanto, mas a FIBA está se esforçando muito para que esse Mundial tenha a força que a Copa do Mundo tem no futebol, né? Inclusive até mudando o nome de FIBA World Championship, que sempre foi, para FIBA World Cup, né? Que é a Copa do Mundo de basquete. Vai ser a primeira vez que esse torneio vai ser disputado com esse nome. Exatamente, eu ia comentar exatamente sobre essa mudança de nome e, cara, o exemplo dos Estados Unidos é perfeito, a gente vai abordar isso mais pra frente, só que a competição é uma competição realmente sem muito peso, ela tem mais peso para as equipes que já ganharam, para o Brasil, que já foi campeão 2 vezes, mas é uma competição que no calendário mesmo, o calendário não para a realização da Copa do Mundo, é meio perdido, aí a FIBA tem que fazer muito jogo político para conseguir valorizar esse campeonato. Difícil são entender as razões porque não é tão valorizado. Isso é algo que a gente precisa entender e a gente vai entender ao longo do podcast. Isso aí, isso aí. Bom, comentar mais um pouco desse processo aí para classificação para esse campeonato, né? Bom, nas eliminatórias para essa Copa do Mundo, nós tivemos 80 times jogando e 31 deles se classificaram, se juntando aos anfitriões que foi a China. Serão assim 32 seleções, sendo 8 asiáticas, 7 de toda a América, 12 da Europa e 5 da África. E é a primeira vez em toda a história que essa competição é disputada por esse número de seleções, porque previamente eram apenas 24 seleções. E também tem esse novo modelo de eliminatórias que é parecido com o da própria Copa do Mundo de Futebol. O que você acha desse modelo, Renan? Vamos começar primeiro fazendo um recorte que eu gosto de fazer, que a FIBA ela prioriza muito mais
o masculino do que o feminino, e nessas alterações recentes, ela aumentou o Mundial masculino de 24 para 32 seleções, e o feminino ela manteve em 12, eu acho muito desproporcional. Eu não acho, da mesma forma que a discussão do futebol da Copa do Mundo com 60 e poucas seleções lá que queriam fazer, eu acho que não sei se o basquete está num ponto de maturidade para 32 seleções, não sei se esse é o número ideal, mas o objetivo da FIBA, quando ela fez essas alterações, de fato, é tentar aumentar a conexão das pessoas com as suas respectivas seleções, né? Então, previamente você tinha torneios qualificatórios continentais, né, que eram disputados em um torneio único, que durava por apenas 20 dias, em uma determinada sede, né? Então, nesse novo formato, uma coisa que ela fez foi, agora são várias janelas, né, no decorrer do ano, que vão acontecendo jogos, né, e esses jogos vão sendo considerados no ranking, que vai ser o que vai levar os países para classificar para essa Copa do Mundo. O objetivo deles, dessa mudança, de acordo com a FIBA, seria fazer a seleção jogar mais vezes no decorrer do ano, e não em pontos específicos do ano, e conectar mais as seleções com seus países, porque nesses jogos os países eles podem pleitear a sede, né? Então, o Brasil não precisa jogar, por exemplo, um classificatório da América do Sul na Colômbia uma vez no ano. Então, ele pode jogar em 3, 4 períodos diferentes do ano, e alguns deles pode ser no Brasil, né? E aí te dá uma oportunidade de fazer a seleção jogar por você. Embora a intenção tenha sido boa, ainda é muito pouco tempo para fazer uma análise precisa, né? Foi a primeira vez que aconteceu. Mas a questão das janelas especificamente, eu tenho dúvida se é o modelo ideal, se é o acerto, justamente pela questão do problema de cronogramas, né? Então ficou meio... tem várias janelas que são em períodos de NBA, tem várias janelas que são em períodos de calendário europeu. Obviamente, os melhores jogadores estão em dessas duas temporadas, então muitas vezes a seleção não consegue, muitas vezes não, eu diria que nunca, né, nessas janelas ela consegue jogar completo, porque o Mundial não tem força política para tirar o jogador fazer uma temporada europeia parar, fazer uma temporada da NBA parar. Embora esse seja o primeiro passo para isso, eu acho que num primeiro momento não gostei tanto de como aconteceu na prática, mas eu acho que ainda não está no ponto de maturidade ideal para a gente fazer uma análise, eles acertaram ou eles erraram. Acho que tem que esperar mais, talvez o próximo Mundial de 2023, para a gente ver como é que essas janelas estão funcionando. Bom, é isso aí mesmo. Muitos consideram polêmica, né, essa mudança, mas acho interessante o que você falou dessa questão de tentar aproximar o torcedor com a própria seleção, porque eu lembro que nas eliminatórias em alguns jogos do Brasil, sobretudo se eu não me engano em Goiânia, tivemos bons públicos, né? Teve um jogo que teve acho que até 8.000 pessoas, algo assim. Sim, sim. A gente costuma trazer bons públicos nos jogos no Brasil, porque, querendo ou não, boa parte, a gente tem poucos jogadores no calendário europeu, né? E os da NBA a gente tem muita dificuldade em trazer. Então, a nossa seleção nessas janelas, ela é majoritariamente formada por jogadores que já atuam no Brasil, né? O Marquinhos, o Alex, o Didi estava sendo convocado, agora deve aparecer menos nas seleções, mas até por isso acho que rola uma conexão, né, da seleção a equipe na hora que eles fazem essas eliminatórias. Eu acho que essa premissa ela é acertada, ela é assertiva, ela é correta. Eu só não sei se ele está acontecendo da melhor forma, porque as janelas elas são tão dispersas e tão distintas que fica uma coisa meio esquizofrênica, né? A gente teve a última janela que garantiu o Brasil no Mundial, que foi, se eu não me engano, em novembro do ano passado. Você já nem lembra como é que tá o ranking, você não lembra o que o Brasil precisa fazer, você não lembra como é que estão as seleções. Então eu acho que ficou disperso demais as janelas. Então esse eu achei um ponto negativo, né? Então são janelas de 2, 3 jogos, às vezes você nem lembra o que está acontecendo, às vezes passa batido. Então, para mim, esse é o ponto que eles ainda precisam, não sei dizer, não sei dar uma solução aqui de bate-pronto, mas eu acho que é um ponto que a FIBA precisa pensar um pouquinho melhor, assim, com um pouco mais de carinho.
E no caso da seleção brasileira, eu acho que também o fato da gente jogar com basicamente os mesmos jogadores, assim, os grandes jogadores são os mesmos há muito tempo. Isso favorece muito, né? Você tem um Varejão jogando, você tem um Leandrinho. Ter esses caras próximo do torcedor leva muita gente para os jogos, né? São caras que já passaram pela NBA, são nomes gigantes, principalmente aqui no Brasil. Isso sem dúvida, né? Nas nossas eliminatórias, a gente realmente, pelo menos a seleção brasileira, usou sobretudo jogadores aqui do NBB, como o Iago, né? O Leandrinho, o próprio Varejão, que teve alguns bons jogos pela nossa seleção das eliminatórias. E é o que o Hugo falou, muitas vezes esses caras aí são quem atrai um bom público aí por conta de terem tido uma passagem legal na Europa. Vamos ver se com essa ida do Didi futuramente para a NBA, ele talvez consiga ter esse mesmo impacto que caras como Varejão, Nenê, Leandrinho tiveram aqui no nosso país, não é mesmo? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E o Didi já é um cara que criou um hype absurdo, né? A galera que. A gente que tá agora mais presente no Twitter consegue ver que o impacto do Didi, pelo menos na comunidade brasileira de basquete, foi absurdo. A galera torce agora pelo time em que o Didi vai estar jogando, como sempre foram com os brasileiros, a gente torce pro Brasil se desenvolver na NBA, ter mais gente lá e tudo. Então acho que o Didi tem tudo para ser mais uma dessas figuras que leva o torcedor no estádio quando tem um jogo de basquete aqui no Rio, em São Paulo, no Brasil em geral, para acompanhar o esporte, que no Brasil não tá ganhou mais destaque com a reformulação do NBB, mas mesmo assim ainda tem tá um degrau abaixo do que a gente espera, né? Porque o Brasil já foi campeão mundial, então a gente espera que o Brasil esteja em condições de competir no basquete, algo que não vem acontecendo já tem um tempo. Exato. Bom, continuando aqui na nossa apresentação da competição, ela serve como uma espécie de qualificatória para os Jogos Olímpicos, que, como o Renan disse aí, é encarado, por exemplo, por seleções como a dos Estados Unidos como uma grande competição, né? 7 equipes se classificam diretamente para as Olimpíadas de Tóquio por conta dessa da sua participação na competição. São a equipe mais bem colocada da Ásia, a da África e da Oceania. Essas três se juntam com os dois melhores da Europa e da América e vão direto para as Olimpíadas. Aí, os outros 16 melhores times da competição ganham um lugar já direto em um dos 4 torneios qualificatórios para competição. Esses torneios qualificatórios são o Campeonato Europeu de basquete, o Campeonato Africano de basquete, o Asiático de basquete e a Copa América, né? E provavelmente a seleção brasileira vai ter que tentar lutar por um desses lugares, num desses 16 melhores times, não é mesmo? E o que vocês acham desse sistema, assim, para qualificar para a Olimpíada? Eu, particularmente, eu gosto bastante. Eu acho que esse foi um acerto da FIBA, porque primeiro você, pelo fato das Olimpíadas serem mais benquistas no basquete, você automaticamente força as seleções a prestarem mais atenção no Mundial, a não irem com um segundo, um terceiro escalão, né, falando das potências. Então, consequentemente, tanto os Estados Unidos quanto os países do leste europeu, eles precisam... Não, os países do leste europeu sempre valorizaram o Mundial, mas eles sempre vão ter que estar com a força máxima que eles podem, porque obrigatoriamente é o caminho mais fácil, né? O melhor caminho para as Olimpíadas. Eu achava legal os torneios continentais, mas eu gosto de você valorizar o torneio global, assim. E eu acho que as Olimpíadas elas também poderiam se expandir em breve. E eu gosto muito da ideia do Mundial ser uma espécie de ser o principal caminho para as Olimpíadas. Isso eu acho que ficou bem bom, assim. Bom, e por fim, agora conversaremos um pouco sobre a forma de disputa da competição. É um pouco confusa, mas vamos lá. É, como são 32 seleções, se dividem em 8 grupos com 4 times cada. Vão se enfrentar dentro do próprio grupo. E aí, os dois melhores classificados de cada grupo vão se juntar em uma segunda fase, que vão formar assim 4 grupos de 4. Enquanto isso, os dois piores de cada grupo também vão para uma outra fase, que eles vão se juntar e também formar outros 4 grupos de 4. Em ambos os casos, vai se disputar os jogos contra as equipes do seu grupo novamente, né? E no grupo com os dois melhores vão se classificar para o mata-mata, onde vão jogar até a final para definir o grande campeão. Isso ocorre, essa segunda fase aí dos piores também, muito por conta dessa classificação para a Olimpíada, né? Sim,
Aqui eu acho que esse formato, eu acho que é dificultar demais uma coisa que poderia ser muito mais simples. Eu acho muito mais fácil. Cara, tem 32 times, 8 grupos de 4, avançam 2 para uma segunda fase, depois vai fazendo mata-mata, ou no máximo série melhor de 3. Nossa, meu sonho, uma série de playoff de melhor de 3 entre as seleções, para conseguir, para irem disputando cada um as suas devidas colocações. Então, putas, os 16 últimos jogam um torneio que não vale nada para definir a classificação. Os de cima faz um mata-mata, ficar fazendo grupo em cima de grupo, em cima de grupo, que é uma coisa que a FIBA adora, né? Você vê as competições de clube, a Liga Sul-Americana, a FIBA adora um quadrangular, a FIBA adora um modelo que, sei lá, eu acho que esse tipo de torneio de tiro curto, cara, é mata-mata que tem as melhores histórias. Então, bota de uma vez. Passou a fase de grupos, mata-mata direto. Põe semifinal e final, de repente, uma série de melhor de 3. Eu acho difícil demais, uma coisa que deveria ser muito mais simples esse formato. É o tipo de competição que você só entende conforme ela vai acontecendo, né? Você falou aí, eu tentei imaginar, fazer a tabela, fazer o campinho não, mas o chaveamento na minha cabeça e não veio nada. Você só consegue imaginar como é que funciona conforme ele vai acontecendo. Muito complicado e desnecessário ser complicado. Igual o Renan falou, existem formas mais fáceis de você fazer um torneio tão competitivo quanto e mais simplificado. Não, é realmente muito confuso, inclusive para eu conseguir entender isso demorou um certo tempo. Quando eu via lá que ia ter uma segunda fase dos piores também, não via muito sentido nisso. Mas se a FIBA fez assim, né? Só nos resta questionar. Bom, agora entrando em outro tópico aqui, vamos falar um pouco das diferenças entre o basquete FIBA e aquele praticado na NBA. Como muitos dos nossos seguidores apenas acompanham a NBA, eles talvez não saibam que as regras são diferentes em alguns pontos. O basquete disputado na FIBA tem uma série de mudanças que não tem na NBA. E começar aqui por uma simples. Nos jogos de torneios FIBA, as partidas duram apenas 40 minutos, enquanto na nossa NBA 48 minutos. Por isso é muito mais comum até a gente ver às vezes placares com um número menor de pontos em jogos da FIBA e afins, por conta dos jogos serem disputados em 4 quartos de 10 minutos e não 4 de 12. E aqui eu acho que vale uma ressalva que, assim, os Estados Unidos, ele sempre ditou as regras do basquete mundial, né? Então, muita coisa que aconteceu que foi implantado no basquete, seja colegial ou seja na NBA, a FIBA acaba adotando, como recentemente a FIBA adotou a regra do passo zero, que era uma coisa que ela não adotava, que ela não tinha, que é uma regra muito polêmica, né? Que divide muito opiniões, até na própria NBA tem gente que não é muito fã do passo zero. Mas eu acho que a ressalva que vale fazer é que, assim, a NBA, ela sempre pensou no basquete como um produto. Então, quando ela vai mudar uma regra no jogo, historicamente, a NBA sempre pensou: como eu deixo esse jogo mais divertido, né? Dando um exemplo muito fácil, que é da linha de 3 pontos, né? Então, você tinha um jogo muito travado, com todo mundo enfiado ali no garrafão, vamos botar uma linha de 3, você valoriza mais os jogadores menores que não conseguem se dominar tanto o garrafão, ao mesmo tempo que você espalha mais o jogo, então você tem jogadores mais posicionados em cada canto, então vai ser um jogo mais divertido. A FIBA, ela não tem tanto essa visão do basquete como um produto, né? A FIBA, ela sempre vai muito numa linha de, bom, já que o objetivo do basquete é quem fazer mais cesta ganha e o jogo é jogado dessa determinada forma, como é que o jogo é mais justo, né? Então, putz, essa regra da falta de ataque, eu estou dando uma vantagem desnecessária para quem está atacando, eu estou dando uma vantagem desnecessária para quem está defendendo. A FIBA sempre pensa do jeito mais equilibrado, para deixar o jogo mais justo e equilibrado possível, mas ela sempre acaba adotando as principais modificações que a NBA cria, porque a NBA é o que move a roda, né? É o grande centro de basquete do mundo, então ele sempre ali o que a NBA faz. Até porque não tem como você fazer uma competição e deixar de fora os Estados Unidos, né? Então, se você deixar as regras muito diferentes da FIBA para a NBA, você vai perder os Estados Unidos. Você vai tirar os Estados Unidos de participar da competição, porque eles não precisam das competições da FIBA. Então, para eles é mais uma questão da FIBA, é mais uma questão de manter ali um mercado enorme por perto e a principal seleção do mundo. Perfeito. Inclusive, o basquete hoje em 4 tempos de 10,
mas historicamente o basquete FIBA sempre foi 2 tempos de 20, né? O basquete, acho que faz muito pouco tempo que ele é 4 tempos de 10, foi em 2000 e pouquinho, né? É nesse século ainda que a gente tem 4 tempos de 10, muito nessa linha do que você está falando, de adotar, de deixar o jogo mais parecido, inclusive na contagem do tempo, em relação ao que é praticado nos Estados Unidos. Você falou aí da linha de 3 pontos que a NBA acabou criando, né? E tem uma diferença nessa questão entre ambos os módulos. A distância da linha de 3 pontos na NBA é maior, tendo 7,24 metros, enquanto na FIBA apenas 6,75. É uma diferença assim de meio metro, que é, Considerável a diferença. sim, bem considerável. Eu não sei exatamente qual que é a lógica da FIBA para chegar no 6,75, sinceramente não me aprofundei tanto nesse ponto, mas eu acho que a parte legal disso aqui é que tem muito jogador da NBA consolidado que tem um aproveitamento imensamente maior na linha de 3 pontos na FIBA do que na NBA, justamente por essa diferença. Ela parece... Tem até um texto legal do Bill Simmons sobre isso, que essa diferença ela parece estimular os jogadores com um arremesso de 3 mais ou menos dos Estados Unidos a darem um passinho para trás e ganhar mais confiança. E 2 exemplos muito claros são o Jason Kidd e o Carmelo Anthony, né? Eles nunca foram na carreira na NBA grandes arremessadores de 3 pontos. O Carmelo dominou muito aquele mid-range, mas ele nunca deu o passo para trás ali na NBA. Mas quando você vê o aproveitamento dos dois na FIBA é absurdo, assim. Os dois têm quase 60% de aproveitamento na carreira na linha de 3 da FIBA. Claro que, obviamente, a competitividade é diferente, tem que dar sempre essa ressalva, mas, de qualquer forma, é interessante que essa distância ela dá uma confiança a mais para chutadores mais ou menos dos Estados Unidos. Da mesma forma que o inverso também complica bastante, né? O cara que sai do basquete FIBA e vai para a NBA, ele tem essa dificuldade, e é normal assistir assim, nas competições na Euroliga, os jovens arremessando já de trás, bem de trás da linha de 3, mais ou menos onde fica a linha de 3 da NBA. Meio para se acostumar, porque se o cara aprender a arremessar de 6,75, quando ele chegar na NBA, ele vai jogar muita bola no aro. E essa questão que você falou do Carmelo, de motivar, porque um arremesso no basquete FIBA de 3 pontos é um mid-range pro Carmelo, né? Um arremesso de 2 pontos bem de longe, assim, meio que da linha ali. É algo que ele consegue fazer com tranquilidade. E é uma diferença tão considerável que eu não entendo por que não adota logo os padrões da NBA. Eu acho que tem um pouco de politicagem também, né? De não abrir as pernas de uma vez e falar a gente é um bando de idiota que copia a NBA. Acho que tem um pouco disso nesse sentido, porque eu acho que não precisa ter medida diferente. Pelo amor de Deus, é que nem as tomadas, né? Pra que você tem 3 tomadas diferentes? Coloca tudo de um jeito só e resolve a vida. Bom, continuando aqui nas nossas diferenças, né? Agora uma um pouco menor, que é a quadra da NBA é maior do que as que são usadas nas competições FIBA. É mais um exemplo aí do que eu não entendo porque a FIBA não adota logo o padrão, né? E é mais um exemplo do que o Renan falou, da FIBA não querer abrir as pernas de uma vez e adotar o basquete da NBA. Cara, qual o sentido de você ter uma diferença de quadra? Se até a FIFA, que é um órgão extremamente chato e que é superior aí sim a qualquer outra confederação, igualou todos os gramados, todos os tamanhos, existe ali uma norma, por que a FIBA vai ficar brigando com a NBA? Realmente é algo que não faz sentido. É querer. Eles não querem se mostrar, acho que de maneira alguma, submissos à maior liga de basquete no mundo. O que talvez eles até devessem fazer. Bom, aí agora uma diferença nos timeouts. A NBA permite que a equipe tenha 6 timeouts, enquanto nas competições FIBA elas permitem apenas 2 timeouts no primeiro tempo e 3 no segundo, enquanto apenas 2 desses 3 timeouts do segundo tempo podem ser usados nos últimos 2 minutos da partida. Eu acho essa regra extremamente complexa e desnecessária até, viu? A FIBA mudou a regra dos timeouts recentemente também. Eu acho que é em 2018 que ela alterou, mas eu não consigo lembrar agora o que ela fez. Eu tô até procurando aqui enquanto eu falo na internet, porque eu não lembro como era a regra antiga, falando bem a verdade. Mas não faz muito tempo que a FIBA alterou esse sistema aí. Bom, em ambos os modos de jogo, né, tanto no FIBA quanto na NBA, a partida ela acaba começando com aquele tradicional jump ball. Mas no basquete FIBA, a equipe que perde o jump ball no início da partida ganha a posse de bola
na próxima situação em que ele for necessário. E aí há esse revezamento até o fim da partida. Já na NBA, a equipe que pede esse jump ball no início da partida vai ter a posse de bola no início do segundo e último quarto, enquanto o vencedor tem no início do terceiro quarto. Enquanto todas as outras situações que pedem um jump ball, ele ocorre. Mais uma regra aí que eu achei um pouco confusa e acho que era melhor, nesse caso, o que a NBA faz é melhor mesmo. Essa é uma mudança que a gente acaba só percebendo ela no jogo mesmo, porque de leitura, assim, ela é bem confusa e é difícil de você imaginar, assim, essas situações acontecendo. Mas é mais um detalhe sutil que isso aí, se a FIBA liberar e adotar o que a NBA usa, ninguém vai nem sentir falta, vai. E lembrando que você falou que no basquete FIBA ganha a posse na próxima situação que um jump ball for necessário, mas ainda assim na regra nova da FIBA, que também é recente, só tem um jump ball no jogo, né? É porque antes, sempre que tinha uma bola presa, uma situação de bola presa, eles faziam ali um jump ball. Agora a FIBA cortou isso na tentativa de deixar o jogo mais dinâmico, então ele vai revezando de acordo com quem ganha a posse de fato. Então, se o time vermelho ganhou o jump ball inicial, na próxima situação que houver uma bola presa, quem vai ganhar a posse de bola é o time adversário e vai revezando assim até o fim do jogo. Perfeito. Bom, no basquete FIBA também tem a diferença na questão das faltas. São apenas necessárias 5 faltas para o jogador ser ejetado, enquanto na NBA são 6 faltas ou 2 faltas técnicas. Eu acho essa regra até que interessante, mas não sei também o porquê dessa diferença. O Boogie Cousins não pode jogar basquete FIBA. Nem o Mitchell Robinson dos Knicks, é outro que aí sempre está sendo ejetado por falta, né? E eu acho que realmente prejudica alguns jogadores aí que têm essa tendência a fazer mais faltas, que são um pouco até piores na questão da marcação e afins. O Robinson não passa do primeiro quarto, né? Não vai ter jogo pro cara. Exato. Bom, E a aí questão das regras, tem muita gente nos Estados Unidos que, inclusive, que é contra a questão de você expulsar um jogador por faltas. Tem muita gente que acha que deveria manter aquela situação de faltas coletivas, né? Então, depois de uma determinada quantidade de faltas coletivas, os jogadores vão para o lance livre, mas que por eles não deveria expulsar um jogador por uma quantidade de faltas. Deixa o Bug Cousins fazer 12 faltas num jogo, desde que os jogadores vão batendo lance livre conforme ele for fazendo falta. Tem muita gente que defende isso, e eu não vou te dizer que eu não seria totalmente contrário, não. Eu acho que isso nunca vai acontecer, a FIBA jamais permitiria isso, porque eu acho que é um critério de justiça válido, mas eu acho que seria interessante você permitir que um jogador. Você só expulsar um jogador se houver aquelas questões antidesportivas, né, desqualificantes, né? Se o jogador sentar a mão no outro, rolar uma briga, aí você expulsa. Mas se for falta de jogo, eu não seria contra você não ter esse limite, não. Deixa a galera. Seria até engraçado. Imagina o Cousins saindo de um jogo com 20 faltas. Seria bem engraçado essas situações. Teríamos a possibilidade de um quinto duplo em campo. E o Boogie Cousins é o principal concorrente, é que ser o primeiro conseguiu um quinto duplo aí. Incrível, cara. sem dúvidas. Bom, na competição FIBA, a equipe que sofre uma falta ganha 2 nesses livres para qualquer falta que eles sofrerem a partir do último quarto. Isso não inclui as faltas ofensivas ou as feitas pelo time com a posse de bola. Já na NBA, a equipe ganha 2 lances livres em toda falta a partir da quarta falta pela equipe ou nos últimos 2 minutos de cada quarto, mas não se encaixam faltas técnicas ou ofensivas nesse critério. Isso é para impedir o famoso hack check, né? Impedir que tenham faltas. Apesar de não ser uma prática muito comum no basquete FIBA, é meio que uma tentativa de impedir aquela falta proposital em jogadores ruins no lance livre para recuperar a posse de bola. Então, nos minutos finais do último quarto, se você fizer faltas intencionais, você vai ter lances livres sendo cobrados pelo jogador que está com a bola, né? Você não vai precisar
Puta, até me confundi no raciocínio aqui. Mas é basicamente para impedir o hack and check, eu acho. E é mais uma vez a FIBA sendo a confederação mesmo, a federação de basquete, e tentando manter o esporte mais justo, igual o Renan citou, quando ele falou das diferenças aí mais profundas da NBA para a FIBA nesse sentido de tamanho, para quem eles fazem as regras, no caso, né? Na questão das penalidades em faltas técnicas, há uma pequena diferença. Na FIBA, a equipe ganha um lance livre e a posse de bola vai para o centro da quadra. Na NBA, a equipe ganha um lance livre e a jogada continua do ponto em que ela foi interrompida. É uma diferença assim muito sutil e que também devia ser padronizada, porque praticamente não faz nem, creio que não fará tanta diferença assim se padronizar nesse caso. É uma Na regra questão bem blé, assim, não faz muita diferença. nenhuma praticamente. Na questão do goaltending, em nenhum dos dois modelos você pode dar um toco quando a bola estiver na descendente, isso nós já estamos acostumados na NBA. Porém, na NBA existe um cilindro imaginário, no qual você não pode tocar na bola enquanto ela estiver nele. Já na FIBA você pode tocar na bola a partir do momento em que ela bater no aro. Eu acho essa regra interessante. Acho que de todas as regras que são diferentes NBA e FIBA, essa para mim é a que a FIBA é a única que eu acho a regra da FIBA muito melhor que a da NBA. Porque a NBA você tem várias situações, aconteceu até nos playoffs passados, que separa o jogo para ir pro VAR ali, para ficar discutindo se a bola já estava no cilindro ou se não estava. Você dificulta a situação para o árbitro, você facilita a probabilidade do árbitro errar. Então, a regra da FIBA é muito mais simples. Tocou no aro, você está liberado a dar um tapinha ali. Acho que facilita para todo mundo a regra da FIBA. A da NBA, ela deixa a situação meio complexa. Imagina que você é um árbitro e você tem que fazer na sua cabeça uma noção de espaço ali para saber se ela estava no mesmo cilindro ou se ela não estava. Depois você vai ver na imagem. A regra da FIBA eu acho bem mais fácil. Sem dúvida nenhuma, porque, como você disse na NBA, você tem que fazer a criação de um cilindro na sua cabeça. E creio que isso não seja das coisas mais fáceis. Defesa por zona na FIBA é algo legal, enquanto na NBA um jogador ele não pode ficar mais de 3 segundos no garrafão se ele não estiver marcando nenhum outro jogador. O que vocês acham dessa regra? Eu acho que a NBA ela sempre tentou impedir marcações por zona, né? Então, essa regra da NBA ela é uma evolução de uma série de regrinhas que a NBA foi colocando para lentamente e permitindo algumas zonas mais específicas no jogo dela. Sempre foi uma questão até por uma questão de divertimento, né? Então, marcações individuais facilitam lances plásticos, enterradas, crossovers, então acaba sendo o mote. Mas eu acho que a NBA deveria abrir as pernas logo, libera a defesa por zona. Agora que a gente está num momento em que tem bastante chute de 3, então a gente está partindo para sistemas defensivos ainda mais sofisticados. Eu acho que não iria contra a defesa, o divertimento do jogo. Acho que não deixaria o jogo menos dinâmico. Ele deveria liberar logo a defesa por zona. Isso aí, essas são as diferenças aqui que a gente trouxe para vocês. Creio que sejam apenas essas as mais importantes, as fundamentais. E agora vamos falar um pouco de algo que a gente já mencionou no começo do podcast, que é esse objetivo da FIBA em expandir a Copa do Mundo, né? O primeiro que a gente já mencionou foi a mudança de nome do campeonato mundial para a Copa do Mundo para tentar tornar mais atrativo, né? Vocês acham que essa diferença é algo que realmente pode alavancar o torneio? Acho que só mudar o nome não mudaria em nada a vida, mas eu gosto do conjunto de fatores que ela está tentando fazer. Então, você muda para a Copa do Mundo, você tira do ano que tem Copa do Mundo de futebol, você linka com as Olimpíadas para forçar as seleções a darem mais valor, você cria janelas, talvez ainda não esteja no mundo ideal, mas você tenta conectar mais as seleções
com os seus a sua respectiva torcida. Então, eu gosto do que a FIBA está tentando fazer. A FIBA está saindo um pouquinho da zona de conforto dela e está finalmente pensando no basquete como um produto, no basquete como entretenimento. É uma coisa que a FIBA nunca pensou, nunca aconteceu dela fazer esse tipo de coisa visando um produto comercial. Então, eu gosto da intenção. Eu acho que ainda está muito cedo para fazer julgamento de é o caminho certo ou não é, mas eu gosto da intenção. Exatamente, eu ressalto também isso. A ideia de tentar fazer um campeonato mais forte, mais globalizado, de fazer um campeonato que seja mais referência no sentido de basquete de seleções, já merece ser valorizado. Mas se vai dar certo ou não, é uma questão que a gente vai ver conforme o tempo for passando e as edições do campeonato forem acontecendo. Bom, como já mencionado, né? Agora a Copa do Mundo de basquete não ocorrerá no mesmo ano da Copa do Mundo de futebol. A FIBA fez com que a competição não ocorresse por 5 anos, justamente para se desvincular, porque antes ambos os torneios caíam no mesmo ano e o torneio de futebol acabava tendo mais atenção do público, e agora eles acabaram ficando 5 anos para justamente mudar daqui para frente. Então o último tinha sido em 2014, agora em 2019 e depois em 2023. Houve também uma diferença da expansão, né? Foi de 24 para 32 participantes, e aquela questão lá da mudança nas eliminatórias, né? Que durante 18 meses houveram jogos das eliminatórias, diferente de antes, que as equipes elas se classificavam via os torneios continentais que ocorriam no verão. Os jogos das eliminatórias eles ocorreram principalmente durante o inverno, né? Fazendo com que nenhum jogador da NBA participasse por conta das ligas principais, como a própria NBA e as ligas europeias, não pararem durante as eliminatórias. É muito tópico a gente imaginar um dia algum jogador da NBA indo participar dessas eliminatórias, não é mesmo? Até porque os jogadores da D-League já fazem os Estados Unidos de chegar num nível muito bom para a competição. Porque os principais jogadores das outras seleções também estão assim, das grandes seleções também estão na NBA. Então, querendo ou não, fica todo mundo igualado por baixo ali e fica uma competição ruim de assistir, né? Você não tem as principais referências, tem apelo nenhum para você assistir um jogo de eliminatória. O que é, inclusive, uma vergonha, especialmente para o Brasil e para a Argentina, né? Aquela Copa América de 2017 não sai da minha cabeça, assim. Estados Unidos mandou um time medíocre, um time ruim, e foi campeão em cima da Argentina, que estava quase com a força máxima jogando em casa, pelo amor de Deus. Eu acho que o Brasil e a Argentina precisam fazer um trabalho forte para não apanhar desses times alternativos dos Estados Unidos. Agora está tendo Pan-Americano, os Estados Unidos mandou aquele time colegial da Big East. Pelo amor de Deus, se a Argentina não ganhar desse time, é trágico, assim. Acho que tudo nessa vida tem limite, ok? Os Estados Unidos ter a soberania, ter a maior quantidade de jogadores bons, mas a gente não pode ser ruim a ponto de perder para um time desse nível de qualidade, né? Time composto por jogadores da D-League, se eu não me engano, no ano de 2017 da Copa América que você citou aí, que é realmente ridículo uma seleção como a Argentina, com a história da Argentina, perder para eles, e a seleção brasileira aí que, por exemplo, nem no PAN conseguiu se classificar. Foi nessa mesma Copa América, né, que não conseguiu ganhar de Porto Rico e perdeu no saldo de sexta para Ilhas Virgens. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Realmente deprimente. Uma outra coisa que mudou, né, nesse objetivo da FIBA em expandir a Copa do Mundo é que eles não vendem mais wild cards. Antigamente tinha, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 vagas disponíveis para as federações comprarem para sua seleção jogar o torneio. Isso acabou agora e é só com o próprio mérito, se a seleção jogar bem, que ela vai conseguir disputar a Copa do Mundo. Você não precisa nem comentar, né? É o razoável do que a gente espera numa competição esportiva é que as pessoas participem porque elas conquistaram a vaga para estar ali. Comprar a vaga é uma parada muito antes de esportiva. Exato, e vale frisar que as duas únicas seleções que sempre estiveram no Mundial são Estados Unidos e Brasil pode botar o asterisco aí, porque na bola não classificou para o último Mundial, né? Teve aquela suspensão da FIBA por problemas financeiros, etc. Precisou comprar uma vaga para conseguir estar aí no Mundial de 2014. Então, cabe essa ressalva, porque concordo com o que foi falado, não faz sentido nenhum você vender uma vaga. Agora a gente usar aqui um exemplo
Dos Estados Unidos, eles usaram 54 jogadores em 12 jogos das eliminatórias. E desses 54, praticamente todos eram jogadores da G-League ou free agents, jogadores que não possuíam time e por isso disputavam as eliminatórias. O que mostra que, mesmo assim, eles conseguiram se classificar e, mesmo assim, eles ganharam partidas contra seleções teoricamente boas, o que é muito preocupante, não é mesmo? Agora, falar. Eu acho que Estados Unidos usar tantos jogadores de D-League, assim, etc. Estados Unidos vai. Eu quero muito ver um ano em que os Estados Unidos não ganhar e não estiver automaticamente classificado para o próximo Mundial, como eles vão fazer. Né? Porque a gente já viu os Estados Unidos jogando pré-olímpico com força máxima, né? Aquele pré-olímpico de 2007, os Estados Unidos mandou Kobe, LeBron e Kevin Durant jogando juntos, assim. Então, eu quero muito ver como eles vão fazer com esse negócio de eliminatória quando eles precisarem jogar, como que vai ser essa dinâmica. Eu tô bem curioso para ver isso. Dá aqui agora um exemplo de uma seleção que não se deu bem com esse novo formato. A Eslovênia, a atual campeã do Eurobasket, que tem jogadores como Luka Doncic e Goran Dragic, sofreu com esse formato justamente por não conseguir mandar, por exemplo, esses dois jogadores para as eliminatórias por conta deles estarem disputando a NBA. E com isso, né, no formato anterior, eles acabariam sendo cabeças de chave. Assim, além deles não jogarem a Copa do Mundo, eles vão ter muito mais dificuldade de se classificar para as Olimpíadas, já que grande parte das vagas vem da Copa do Mundo. O que entra em relação direta com o que a gente está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, querendo ou não, eles têm uma base nacional, assim, o esporte lá é muito forte. Então você consegue ter jogadores que não estão brilhando na NBA, que não são LeBron James, que jogam num nível muito acima dos níveis praticados em outros países. Já você pega alguns países como a Eslovênia, que foi citada, você tem, você tem uma seleção, você tem alguns jogadores que são capazes de desempenhar um altíssimo nível. Se você impossibilita essa galera de participar, o nível cai muito. As ligas nacionais são mais fracas do que a americana e do que as ligas de outros países. Então, é complicado essa situação. É algo que é algo que a Copa do Mundo vai ter que brigar contra ainda, de tentar achar um meio termo ali para você dar oportunidade de algumas seleções que só tem, digamos assim, os 5 jogadores, né, de poder ter chance de participar, porque querendo ou não, você deixar de fora um Luka Doncic, o Goran Dragic numa Copa do Mundo, de uma Olimpíada, é uma parada muito gritante. São 2 jogadores de nome, de NBA, 2 bons jogadores e que representam uma seleção escanteada, tudo bem, mas é uma seleção que com eles na quadra teria condições sim de ter a vaga para esses torneios. Aqui eu acho que é uma questão pura e simples de politicagem. Eu acho que o torneio precisa ser forte o suficiente a ponto da FIBA ter força política de chegar nos clubes europeus e nos clubes da NBA e conseguir uma brecha de parar calendário ou adiar alguns jogos para conseguir contar com esses jogadores. No cenário europeu, eu acho que é um cenário um pouco mais fácil de sonhar. No cenário da NBA, eu acho quase utópico, mas tentar não arranca pedaço, né? Mas é o que. Acho que a única forma deles conseguirem contar com esses jogadores nessa época e afins é desse jeito, porque hoje, do jeito que as coisas funcionam, por mais que eles consigam fazer janelas em período que não está jogando a NBA, hoje tem jogadores que, como a gente está vendo acontecer agora, eles querem se preparar para temporadas da NBA, eles não querem necessariamente defender a seleção. É o caso do Ben Simmons, é um caso de vários jogadores americanos. Então, não é só você deixar o torneio em um período que não está tendo NBA. Você precisa ter força política, tradição para conseguir estimular os jogadores e as federações a liberarem os seus jogadores. Bom, e é o que você falou, né? A FIBA justamente ela também tem o objetivo de tornar a Copa do Mundo um torneio tão valioso que faria com que a NBA parasse seus jogos para que os jogadores disputassem as eliminatórias. Como você disse, isso é quase utópico, mas não custa sonhar. E como a gente já disse também, países como os Estados Unidos, né, priorizam as Olimpíadas em relação à Copa do Mundo. Por exemplo, eles perderam apenas 3 vezes as Olimpíadas em toda a sua história, enquanto no período entre 1986 e 2010, eles ganharam apenas uma Copa do Mundo. Por que será que isso ocorre?
Bom, eu acho que a gente vai ter um episódio inteiro para falar sobre isso, mas os Estados Unidos, ele nunca... As federações dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele tem basicamente 3 grandes federações, que é a NBA, que é o basquete profissional, a NCAA, que é o basquete colegial, e o USA Basketball, que é a entidade que cuida das seleções. As 3 entidades batem cabeça entre elas. Imaginem chegarem a um acordo com uma FIBA, né? As 3 sempre foram muito desvinculadas da FIBA. As 3 nunca... Os Estados Unidos em si, ele nunca foi muito integrado com o basquete do resto do mundo. E eu acho que o fato deles priorizarem a Olimpíada é por fatores que vão além do basquete, né? É por fator do basquete ser uma das modalidades dos Jogos Olímpicos que sempre foram o carro-chefe da politicagem do mundo, de você mostrar força, de você mostrar capacidade, de você mostrar um país desenvolvido. Então, os Estados Unidos sempre valorizou muito Olimpíadas, por conta de um histórico até da Guerra Fria, de querer mostrar mais poder que a União Soviética. Então, acho que o fato de eles priorizarem as Olimpíadas tem muito mais a ver com isso do que com alguma coisa em relação ao basquete em si. E por fim, aqui um dado interessante, né, que já mostra um pouco do crescimento desse torneio, que foi em 2010, 800 milhões de pessoas assistiram em 171 países diferentes. É um número muito considerável, eu creio. Acho que nesse ano de 2019 até vai aumentar, justamente por conta de todo esse trabalho que eles têm feito. Talvez não chegue no nível que eles desejam, mas acho que o basquete mundialmente tem crescido aos pouquinhos também. É só ver, por exemplo, a nossa Liga Nacional, como ela tem melhorado ao longo dos anos, e acho que mais pessoas têm se interessado cada vez mais pelo esporte. É um número considerável, mas ainda é um número pequeno com relação, dada a importância, digamos assim, o nome da competição. Mas é uma questão que aumenta conforme a qualidade dos jogadores em quadra. Esse ano, por exemplo, você tem um MVP que vai jogar a Copa do Mundo, vai dar audiência pra cacete. Mas você vai ter um Estados Unidos já mais fragilizado. Então, nos Estados Unidos, a audiência talvez não vai ser tão relevante. Então, é aquela questão, conforme a FIBA for conseguindo é, fazer a política de ter os melhores competindo na Copa do Mundo, a audiência só tende a crescer, porque, cara, todo mundo quer ver confronto entre países como Espanha e Estados Unidos com força máxima. Bom, agora para terminar esse podcast, vamos falar um pouco do histórico da competição e de alguns recordes, né? Os Estados Unidos e a Iugoslávia são os maiores campeões, cada um possui 5 títulos. Atrás vem a União Soviética com 3 e o Brasil com 2. Por fim, temos a Argentina e a Espanha que ganharam cada um uma vez. O Brasil tem sua relevância no torneio sendo um bicampeão, hein? Tem muita relevância no torneio. E com nomes marcantes. Tem Oscar, que jogou muito Copa do Mundo e está na história com números imensos. Você tem Vladimir Marques, um dos maiores da história do basquete brasileiro. Então, o Brasil faz parte direta, parte fundamental, escreveu a história da Copa do Mundo e vai merecer, obviamente, podcasts exclusivos aqui no For The Win, falando sobre o país, contando as histórias do Brasil nas Copas do Mundo, porque a gente merece reviver isso e o público merece relembrar, até porque nosso público com certeza não viu e não sabe, muitas vezes, o que foi o Brasil nessas competições, cara. Os Estados Unidos atualmente é bicampeão e vai buscar o tricampeonato nessa edição, algo que seria inédito, né? Vão ser treinados apenas por Greg Popovich, o que, mesmo eles estando com o elenco enfraquecido, isso aí eu acho que já aumenta bastante a chance deles conseguirem esse tricampeonato, hein? Até porque o Popovich é acostumado a fazer time ruim render. Brincadeira, a galera que torce pro Spurs vai ficar bolado agora. Bom, nós tivemos 2 vezes o MVP da competição e ambas quando fomos campeões. Em 59, o Amaury Pazos e em 63 com o Vladimir Marques. Jamais algum jogador ganhou 2 vezes esse prêmio de MVP. Só tem uma ressalva nisso, porque a FIBA só deu MVP de 59 para o Amorim em 2018, né? Quase 60 anos depois do torneio. Era uma época em que a Guerra Fria estava no auge, então você tem uma série de eventos políticos que impactam diretamente em quadra, eventos que vocês vão falar nas suas devidas edições. Então, muito por isso, tem muita polêmica envolvendo, principalmente o de 59, né? Os próprios jogadores falam, porque o de 59 teve uma questão de WO que interferiu no resultado para o Brasil, 63 já foi uma atuação melhor, mas isso de forma alguma deve ser usado para desmerecer o Amaury, que era um gênio.
um dos jogadores mais inovadores e criativos do Brasil. E que bom que ele pode receber isso em vida, né? Pelo menos. Foi muito tarde, foi muito tempo depois, mas que bom que ele teve vivo para poder saber que ele foi o único jogador da história a ser 2 vezes o MVP de um Mundial de basquete. Bom, o jogador com mais pontos por jogo em uma edição foi Oscar Schmidt, que fez 34,6 no campeonato de 1990, enquanto Nikos Gaides é o jogador com mais pontos totais em uma edição, com 337 no campeonato de 1986. E o Oscar também é o maior pontuador da história do torneio, com 843 pontos e média de 24 pontos por jogo. E também é o jogador que mais vezes apareceu no time da competição, com 3 aparições. Sem dúvida nenhuma, Oscar é um dos grandes nomes do Mundial, não é mesmo? Oscar sobra no basquete FIBA, cara. Dados de basquete FIBA, sim, o Oscar sobra muito. E o Nikos Gaides, com certeza, a marca dele tá muito ameaçada pelo Giannis jogando esse ano. Talvez ele se torne o segundo melhor grego da história a disputar uma Copa do Mundo. Empolgado. Oscar sempre foi muito dominante, ele foi muito longevo, né? Ele jogou muito tempo, então ele acaba sendo muito dominante, ele tem números muito bons. E o Nico Gales, se alguém nunca ouviu falar dele, eu recomendo muito que vocês procurem no YouTube, que existe jogos entre a Iugoslávia do Petrovic contra a Grécia do Nikos Gales, porque a criança chorava e a mãe não via, assim, era impressionante, o nível técnico altíssimo, chegou até a virar uma rivalidade por um tempo, porque eles se enfrentaram muitas vezes nos períodos, mais até pelo Eurobasket do que pelos mundiais, mas são jogos esplêndidos, assim, um nível técnico altíssimo. E por fim, a nossa última curiosidade foi que em um jogo foi anotado 62 pontos por Hur Jai, da Coreia do Sul, contra o Egito, e essa é a maior pontuação de um jogador na história da Copa do Mundo. O cara mandou muito, hein? Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradecer aqui a participação do nosso querido Hugo Alves. Valeu, Buras, valeu, Renan. É sempre um prazer participar aqui no For The Win. E vamos aí que a Copa do Mundo nem começou, mas tá só na preparação. Vai render bastante aqui no For The Win. Também estivemos aqui com o nosso convidado pela primeira vez, Renan Ronchi. Muito obrigado pelo convite, espero aparecer mais vezes, vou aparecer mais vezes, né? Já estou até adiantando que eu vou aparecer mais vezes, mas espero aparecer também para falar de NBA. Mais uma vez, parabenizar o projeto de vocês, que é espetacular, continuem produzindo conteúdo sobre basquete e esperamos um Mundial maravilhoso e eu espero que atraia muito a atenção das pessoas que só gostem de basquete de NBA para acompanhar um pouquinho mais o basquete FIBA, né? Acompanhar um pouco do basquete europeu, do basquete brasileiro. Não é tão fácil de acompanhar, né? O acesso é muito mais restrito, mas é um jogo pensado de uma forma diferente, mas ele é muito divertido e eu espero que esse Mundial a FIBA consiga o que ela está conseguindo e que o Mundial ganhe relevância e força, porque é um torneio muito divertido de se assistir. Isso aí, e sigam o Renan no Twitter, é @ronch565, não é mesmo? Exatamente, com CH, Ronch565. E ouçam o podcast dele, que é o Na Era do Garrafão, podcast sobre a história do basquete, que também tem um outro participante, que é o 2-Minute Warning, não é mesmo? Exatamente, é o Vitor Camargo. Você certamente já brigou com ele no Twitter, porque ele briga com todo mundo, mas a gente ainda não tem nenhum conteúdo específico, mas a gente também está preparando um especialzinho sobre a história dos mundiais. A gente fala muito de basquete, de história do basquete lá, então ouçam. Nós já temos, a gente tem uma edição do Mundial Feminino de 1994, que o Brasil foi campeão, mas a gente ainda vai produzir conteúdo sobre o Mundial Masculino, então nos ouçam e ouçam o For The Win. Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.